Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Vamos a notícias do nosso esquadrão de aço que desperdiçou mais uma grande chance de ter o acesso confirmado à Série A neste jogo de ontem, sexta-feira, contra o Guarani. Bahia que esteve até os 40 minutos do segundo tempo vencendo o jogo, numa bobeira aí, um pênalti, e o Bahia empata, e por pouco não perde. Diante desse resultado aí, o Bahia é o seguinte: para as próximas, para a última rodada contra o CRB, no domingo, dia 6, o Bahia pode até perder por um placar menor, não é? Pode até perder. Da seguinte forma: se o Bahia perder para o CRB de 1-0, por exemplo, o Sport não pode ganhar para o Vila Nova com 5 ou 6 gols. Não pode ganhar com 5 gols, por exemplo. Com 5 gols. 5-0 para o Vila Nova, que é até um absurdo, né? Imaginar isso, mas pode acontecer. O Bahia matematicamente ainda não se classificou, né? E aí a pontuação do Bahia é igual à pontuação do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que vai jogar contra o Ituano, um jogo decisivo. O Vasco tem que, se o Vasco empatar, também já está classificado. Mas o que é que acontece? Se o Ituano vencer, por exemplo, o Vasco da Gama, o Ituano se classifica. E dependendo da situação, se o Bahia perder, por exemplo, o Ituano vencer e o Bahia perder, então o Ituano e o Vasco podem subir juntos e o Bahia cai fora. Então vamos ver aqui na tabela, né, do sbahia.com, que diz o seguinte, né? Veja quais são os cenários para o Bahia subir na última rodada. Esquadrão só precisa pontuar em seu jogo para não depender de outros resultados. Por exemplo, se o Bahia empatar pelo menos, tá tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Que pelo menos empate, né? Eu já digo até isso, porque com um time ruim desse, né, a gente fica até com medo, porque o Bahia, inclusive, fora não ganha o jogo, né? Mas pelo menos empate. Né? Então vamos lá, o esquadrão só precisa pontuar para não depender de outros resultados. Tá? Porque se ele perder, aí vai ter que pensar, perdeu só de 1-0, então claro, então o Sport não pode vencer de 5-0, e também o Ituano não pode vencer o Vasco. Então essa é a história aqui, né? O Bahia não pode vencer, o Ituano, por exemplo, para subir tinha que vencer com mais de um gol, né? Então, o Bahia desperdiçou pela segunda rodada consecutiva a chance de comemorar o acesso de maneira antecipada e dentro de casa. Com isso, ele irá à última rodada precisando confirmar sua subida na casa do CRB, né, lá em Alagoas. Apesar dos tropeços seguidos em casa, o Bahia ainda chega na rodada decisiva com chances remotas de perder o acesso, né, chance remota de perder o acesso. Pelo menos, né? Em razão de adversários também terem tropeçado nas últimas 2 rodadas, principalmente na 36ª. Então veja lá, o Cruzeiro está classificado, o Grêmio também, o Bahia tem 59 pontos e o Vasco da Gama também 59 pontos. Veja a situação: Bahia tem 59 pontos, 16 vitórias, assim como 16 triunfos, assim como o Vasco da Gama. O Bahia supera o Vasco da Gama, sabe em que? Olha, Bahia tem 13 gols e o Vasco da Gama tem só 11. É isso, claro, né? E aí, se o Bahia perder, por exemplo, né, mas ainda tem uma gordurinha aí que pode garantir, tanto em relação ao Vasco da Gama quanto o Ituano. E aí o Ituano tem 57 pontos, se vencer vai a 60, né? Aí se o Ituano vencer, aí toma a vaga do Vasco, né? Toma a vaga do Vasco, e aí essa é que é a questão, porque dependendo da situação pode subir Vasco e Ituano, né? Se o Ituano vencer com mais de 2 gols. O Sport do Recife tem 56 pontos,
Se vencer, vai a 59, né? Mas tem que vencer com pelo menos 5 gols, ou pelo menos aí, o Bahia não pode perder de mais de um gol, né? Digamos assim. Dessa forma, os cenários para o Bahia conquistar o acesso na 38ª rodada são variados. Antes de mais nada, o Bahia só precisa pontuar para confirmar o acesso, seja com empate ou um triunfo. Se o Bahia perder, em caso de derrota, o Bahia só não subiria nessas duas improváveis situações, que são improváveis, mas pode acontecer. Ó. Ituano vence o Vasco, perde, e o Bahia perde para o CRB, com os resultados que deixam o saldo de gol do esquadrão ao final da rodada igual ou inferior ao do Vasco. Aí o Bahia pode se complicar, né? Atualmente o Bahia e Vasco têm a mesma pontuação e o Tricolor tem 2 gols de saldo a mais do que o time adversário. Por exemplo, o Vasco perde 1-0 e o Bahia perde por 3-0, né? Aí é uma agonia, né? Nesse caso, o Ituano chegaria a 60 pontos, ficando em terceiro, e o Vasco ultrapassaria o esquadrão, porque o saldo de gols ficaria empatado. Entendeu? Aí é onde está a história. Com vantagem para o time carioca no número de gols marcado, hoje é de 47 a 41 gols para o Vasco, né? Então, confira a simulação da rodada. O Ituano, por exemplo, 60 pontos, né? 38 rodadas sem vencer, né? No caso, o Vasco tem 59, o Bahia também tem 59. Aí o saldo de gols do Bahia em relação ao Vasco é 3 gols, né? Essa é que é a questão. Então, a situação é essa do Bahia. Outra hipótese seria uma derrota do Tricolor e um triunfo do Sport, com placares que fizessem o Sport tirar 7 gols de saldo em relação ao Bahia. Aí o Bahia dançaria, né? São situações improváveis, sim, mas que o Bahia precisa afastar simplesmente fazendo a sua parte. Porque é o seguinte, nós chegamos numa situação, a última rodada, o Bahia chegou à última rodada sem garantir o seu acesso ainda, né? Precisa pelo menos empatar para garantir. Se o Bahia perder, não pode perder, pelo menos assim, não pode perder com 3 gols de diferença, né? Ou então tem a questão assim, se o Ituano vencer o Vasco por mais de 2 gols, por exemplo, e o Bahia perder, aí, por exemplo, então aí complica a situação todinha do Bahia, né? E o Sport, a situação do Sport mais complicada, porque o Sport precisa fazer 7 gols de diferenças, né? 7 gols. Então são situações improváveis, né? Mas que podem acontecer, né? Matematicamente aí, tá? Então é isso, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades e vamos torcer para o Bahia garantir esse acesso, apesar desse time horrível